Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, como isso é maravilhoso, a gente poder entender, compreender as Sagradas Escrituras, as santas palavras que Deus ele nos revela dia após dia, para acalentar nosso coração, fortalecer, renovar e realizar obras maravilhosas sobre nós, porque Ele sim é poderoso para isso e muito mais, Ele é fiel para cumprir em nós a sua vontade, o seu querer. E aí, como estamos lendo nos livros de Reis, hoje o capítulo 13, os reinados, da qual cada um fez aquilo que era bom aos seus olhos, mas não aos olhos do próprio Deus. Um fez uma coisa, deixou de fazer a outra, não foi completo perante o próprio Deus. E aqui agora o reinado de Jeoacás, o rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, sempre ele compara com o reinado de um outro. O filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E ele fez do que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levava Israel a cometer, e não se afastou deles. O Jeú fez um reinado maravilhoso. Algumas coisas ele cumpriu, deixou de fazer conforme foi feito pelo próprio Jeroboão, e assim mais um estava aqui sendo reprovado porque também seguiu os pecados de Jeroboão, que levou Israel à idolatria e cometeu o pecado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, o rei da Síria, e do seu filho Ben-Hadad. Olha só que coisa, tem que ser dominado por um outro rei de uma outra nação e serem envergonhados, humilhados, tendo que ser dominados por esses reis. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. E o Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Até mesmo o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados da infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo quase a pó. E os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás e seus atos e tudo que ele realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Jeoás foi o seu sucessor. E assim no 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez também o que o Senhor reprova, e não desviou-se nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levaram a cometer Israel, antes permaneceu neles. Ou seja, está tudo certo, estou caminhando dessa maneira, dessa forma, então vamos continuar no erro, no pecado, no engano. Então precisamos nos despertar para isso nos tempos atuais, para não sermos roubados, não sermos saqueados por aquilo que de repente hoje o mundo, o certo é errado, o errado acaba sendo certo. Então precisamos entender, compreender qual é a vontade do nosso próprio Deus. E assim então os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, o rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. E Jeoá descansou com seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga-me um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pega o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel,
E quando pegou Eliseu, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei assim o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera, e certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e levantou-se. Olha só que passagem, como Deus ele era com Eliseu, a porção dobrada que ele recebeu de Elias. Como isso é fantástico aos nossos olhos, e como nós podemos ainda viver realmente sem crer, sem confiar no Senhor. Eliseu, que foi um homem que se entregou totalmente a Deus, e como Deus foi com ele, até na sua morte os seus ossos estavam ressuscitando mortos. Olha só como isso é assim algo fantástico. E como ele deu a ordem, quando o rei o procurou: meu pai, né? O senhor é como realmente o homem de guerra, os cavaleiros de Israel, tu és como os carros, os cavaleiros de Israel, meu pai. E assim o Eliseu disse: então me pega um arco, traga aqui algumas flechas. E assim o rei fez, ele obedeceu, abriu a janela, atirou a flecha. Ele disse: essa flecha é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você vai destruir totalmente os arameus em Afeque. Agora vai lá e faça a sua parte, pega a flecha, golpeia a terra. Ele foi, golpeou 3 vezes e parou. Ou seja, o que eu estou fazendo? Golpeando o chão? O que isso vai me adiantar contra os meus inimigos? E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, ou mais, sei lá, quantas vezes mais poder golpear. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Você viu como a forma espiritual do que as pessoas não conseguem entender? Quantas pessoas são cegas neste momento, são céticas, não conseguem às vezes entender, compreender que a perseverança é o que nos faz ser mais do que vencedores. É você insistir naquilo que você deseja, no que você sonhou, no que você buscou de realmente orientação ao próprio Deus, para você fazer conforme Deus ele se agrada e você ter a vitória a qual você tanto espera. Tanto que o próprio Eliseu era um homem tão abençoado, tão consagrado, que até os seus ossos ressuscitou um homem. Isso é algo assim fantástico. Mas olha aqui no 22, Hazael, então o rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou-lhe preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e o seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, o filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, o filho de Azael, a cidade que em combate Hazael havia tomado de seu pai. E Jeoacás, e 3 vezes Joás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Só 3 vezes. Deus foi bondoso, porque ele perdeu a guerra para o pai, o Ben-Hadad. Mas o filho, que era o Hazael, aliás, o Ben-Hadad, que era o filho de Hazael, ele foi destruído, foi dominado pelo próprio Jeoás. Então, como Deus ele fala, pela sua palavra, aquele que nele confia jamais será envergonhado. O Jeoás, enquanto buscou o conselho do profeta, por mais que ele não fez da forma completa, só 3 vezes. E aqui então, no último versículo, 3 vezes Jeoás o venceu e assim reconquistou aquela cidade israelita. Só 3 vezes.
Poderia ter sido mais, vencido mais, conquistado mais, enfim. E essa falta de perseverança que muitas pessoas não têm colocado em prática, ela não consegue entender, às vezes compreender como tem que ser feito, a oração como tem que ser colocada em prática dia após dia, a palavra ser declarada dia após dia, crendo, confiando que tudo vai mudar, tudo vai ser transformado e restaurado. Como foi dito a Josué, Josué, tenha coragem, tenha bom ânimo, você vai vencer. Mas a pessoa sem perseverança, sem coragem, sem determinação, ela sempre se deixa levar pelo cansaço, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas impossibilidades, e acaba se entregando ao desânimo, ao medo, ao cansaço. 3 vezes ele feriu a terra e parou. E o Eliseu estava ali para morrer, este homem, ele ficou irado com o rei. 5 ou 6 vezes deveria ter golpeado o chão, e assim você iria destruído totalmente. Mas o rei, ele fez, atirou a flecha, golpeou a terra 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não sei o que na sua mente aconteceu, ou seja, por que eu estou vendo isso? 3 vezes eu já feri a terra, para que isso? Ou seja, vem a dúvida, vem o medo, vem a incredulidade. E muitos de nós, infelizmente, assim que agimos. Temos aí outra passagem que fala sobre o próprio profeta Elias, que por 7 vezes ele orou para que viesse chuva sobre a terra, e foi na 7ª vez que assim ocorreu. E veio uma pequena nuvem que parecia que não era nada. Quando Deus mandou Ramã também descer as águas do Jordão, porque ele era leproso. Aliás, o Naamã era leproso, e por 7 vezes ele teve que mergulhar no Rio Jordão. E foi na 7ª vez que ele ficou purificado. Então, muitas vezes precisamos colocar essa perseverança. E esse número 7, algo assim fantástico. Não que nós somos realmente apenas crendo dessa forma, dessa maneira, o número 7, ter essa simbologia, essa perfeição, número 7, não. Mas ter a certeza, quanto mais nós perseverarmos e acreditarmos, o quanto mais Ele pode nos honrar, nos abençoar e nos prosperar ainda abundantemente. Vamos orar por isso, vamos crer que Deus vai realizar, Deus vai operar e fazer a diferença sobre a nossa vida. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo, mas que a sua presença ela venha fazer em nós a diferença, porque nós estamos clamando a Ti, meu Pai, levantando a nossa voz ao Senhor, é para que o Senhor venha nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais, e que Teu poder realmente venha nos surpreender de forma abundante, Pai. Eu peço mais uma vez, abençoa, prospera, nos traga paz, alegria, felicidade, unção, poder e virtude, e que nada seja impedimento, um obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhuma impossibilidade, mas que possamos realmente viver o melhor dessa terra, porque eu sei que a Sua palavra, ela vai se cumprir de forma literal sobre nós, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você entenda, compreenda a forma, a maneira como Deus trabalha. Se formos perseverantes, como diz até essa palavra, se você perseverar até o fim, então você vai vencer, você vai prevalecer ainda muito mais. Então coloque a sua fé em ação, declare esse dia após dia a sua vitória, e Deus vai te surpreender, vai te abençoar ainda muito mais. Seja perseverante, e Ele vai ser contigo, te abençoando e te prosperando ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, o que precisar, pode contar conosco, nossa mensagem, orações, sempre, em nome de Jesus.